Salve pessoas! Vamos falar agora sobre os aspectos gerais da depressão? Meu nome é Fernanda Freitas, eu sou psicóloga e neste vídeo vamos abordar de uma forma geral a depressão para você começar a entender o que é a depressão, para a gente começar a falar mais de aspectos mais específicos nos próximos vídeos sobre a depressão, tá ok? A depressão a gente caracterizando de uma forma simples, clara e rápida. A gente pode dizer que a depressão é uma tristeza profunda que dura um tempo considerável, que dura muito tempo. A gente escuta falar popularmente, né? Tô depressiva. Eu tô com depressão. Fulano tá depressivo. Só que a gente esquece que as tristezas fazem parte da nossa vida. A gente tá aqui, a gente vive momentos de alegria, momentos de tristeza e tudo é passageiro. Quando a gente fala em depressão, a gente fala de uma tristeza profunda que fica, que se estabelece por um longo tempo. Essa tristeza não passa, né? E muitas das vezes ela não tem um motivo específico. Às vezes a pessoa está triste, está melancólica por um motivo de luto, porque perdeu o emprego, porque perdeu o namorado, porque, N motivos, né, por alguma perda. Então qualquer ser humano normal ficaria triste em situações como essa, não é mesmo? Então isso não é depressão, essas são as tristezas da vida. Agora, quando a gente passa por essas situações, a tristeza permanece e é uma tristeza profunda, aí a gente precisa começar a prestar atenção. Então, a depressão, de uma forma simples e clara, ela se caracteriza por uma tristeza profunda que dura muito tempo. Tá. A depressão, ela pode surgir porque você tem um fator genético que te predispõe, né? É uma doença mental que afeta o físico, que vai afetar o seu cérebro. Então pode ser que você tenha predisposição genética para desenvolver depressão. Pode ser que você tenha um pai, um tio, um avô, uma avó que desenvolveu um irmão que teve depressão. Pode ser que mesmo assim você nunca vá ter depressão, porque é preciso uma combinação de N fatores para que você desenvolva a depressão. Por isso que é muito importante você cuidar sempre, dar sempre atenção para a sua saúde mental, né? Então, o fator genético, ele predispõe a pessoa a desenvolver depressão, mas isso não é determinante, né? Às vezes você tem fator genético que nunca vai desenvolver. Como existem pessoas que não têm esse fator genético e podem vir a desenvolver depressão. Aí é devido a um trauma muito grande, exposição a um fator estressante, impactante, ambientes estressores, né? Então tudo isso pode culminar para que uma pessoa venha a desenvolver depressão. Em 2017, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 322 milhões de pessoas tinham depressão. E tem-se que esse número é muito, muito, muito maior, devido à dificuldade de diagnóstico, devido ao preconceito, né, de se ter uma doença mental. As pessoas, na maioria das vezes, elas não buscam ajuda, né? Ou o ambiente, as pessoas em volta dela, isso é frescura, né? Então a pessoa se esconde, a pessoa, ela não percebe que ela tem uma doença, que ela tem um problema, né? Que ela precisa de tratamento, assim como se ela tivesse com o coração doente. Então, e o Brasil, tem-se que no Brasil 5,8 milhões de pessoas têm depressão.
né? E é a estatística mais alta das Américas. Né? Então, a depressão ela é uma doença muito impactante. É a primeira causa de afastamento do trabalho, é a maior causa de afastamento do trabalho. É a segunda, se não me engano, é a segunda causa que as pessoas que mais incapacita as pessoas, que deixa as pessoas mais incapacitadas para o trabalho durante a vida, mais incapacitadas de viver sua vida, de tomar decisões, de fazer as coisas, né? Como nós, ditos normais, os saudáveis mentais, fazemos. Né? Então, a depressão ela é uma doença que exige cuidado. Né? E muitas das vezes você pode ajudar, mesmo que você não tenha depressão, você pode ajudar, você pode ser apoio, você pode ajudar a alertar a pessoa que você está percebendo que porventura ela está caminhando para o rumo de uma depressão, né? Porque quando a gente fala em depressão, eu não sei se eu falei, eu vou repetir. A depressão ela não tem a ver com as dores das nossas vidas. As dores que todo mundo passa, por exemplo, um luto. Todos nós, em frente a um luto, em frente a uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego, uma perda de um namorado, de um relacionamento, nós vamos ficar tristes. Nós vamos ficar melancólicos. Mas não quer dizer que isso é depressão. Porque essas tristezas, elas fazem parte da nossa vida. Sempre existiram, existem e sempre vão existir, assim como as alegrias. Né? A gente vive de ciclos, tudo é passageiro, né? Tudo passa, tanto as alegrias quanto as tristezas. E quando é extremo, a gente precisa tomar cuidado. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de um quadro que é muito profundo, de uma tristeza que é muito profunda e que permanece no tempo. Não tem a ver com as tristezas que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, o luto que eu falei. Né? Mas depois a gente vai discutir aspectos específicos que envolvem algumas peculiaridades dessa doença, algumas peculiaridades da ansiedade e vamos conversar mais sobre isso. Então, para a gente saber, a depressão ela tem tratamento. O tratamento é complicado. Geralmente, quem diagnostica depressão é o médico, é o psiquiatra, mas o psicólogo ele também consegue dar o diagnóstico, mas quem medica é o médico. Né? O médico psiquiatra ele vai dar o diagnóstico da depressão, né? É aqueles Fs32 da vida, né? Episódios depressivos leves, transtorno depressivo. Então, tem uma série de peculiaridades de um transtorno, de um episódio depressivo para o outro, né? Então, a depressão ela tem controle. Geralmente é com a medicação, né? Os sintomas podem até sumirem totalmente. A medicação e psicoterapia. A medicação é muito importante que o paciente, que a pessoa com depressão use a medicação regularmente nos horários corretos, o que é complicado. Quanto mais essa doença é agravada, é mais complicado que o paciente use a medicação de forma correta. E é importantíssimo o apoio da família nesse momento. A psicoterapia, a gente vai conversar mais sobre isso, ela funciona como... Ela vai ajudar a pessoa no seu funcionamento mental. O remédio, ele vai agir na parte química do cérebro. E a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a se conhecer, a olhar para si, olhar os seus comportamentos, ajudar a melhorar a sua qualidade de vida,
de uma forma geral. Então, para você ter só uma noção, a gente começa falando assim sobre a depressão. Os sintomas de depressão, para ter um diagnóstico, a combinação desses sintomas, de 2 ou mais sintomas, vai caracterizar o quadro de depressão. Como eu já falei anteriormente, aquela tristeza recorrente, profunda, recorrente, é o primeiro sintoma. Falta de interesse ou prazer diminuído por coisas que antes essa pessoa gostava. Antes, alguma coisa, você tinha muito prazer, você tinha muito interesse em fazer alguma coisa, e aí seu prazer diminui abruptamente, seu interesse diminui abruptamente em fazer essa coisa. Problemas de sono, de alimentação, né? Insônia ou hipersonia, você não dorme ou dorme demais, você não come ou você come demais, é sempre os extremos, né? Com isso, ou você tem perda abrupta de peso ou ganho de peso, né? E você não tá de dieta, você não tá praticando aquela atividade física para perder, para ganhar massa, né? Agitação, apatia, às vezes a pessoa fica extremamente agitada, até agressiva ou muito apática. Fadiga, falta de energia, que a gente chama aquela apatia, tá quieto, tá sempre cansado, não consegue fazer nada. Dificuldades de concentração, né? E tudo pode culminar em impulsos suicidas, né? Automutilação. Infelizmente, falo que é um resultado extremo da depressão, não é? Então é muito importante que a gente cuide de depressão, que a gente fale da depressão, de doenças mentais, de transtornos mentais o tempo todo, e não só em janeiro, né, que é o janeiro branco, não só em setembro, que é o setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. A gente precisa de falar disso sempre. A gente precisa de promover cuidados em saúde mental. Então, se você quer saber mais sobre isso, como viver, como conviver melhor com depressão, com ansiedade e outros transtornos mentais, e principalmente cultivar a saúde mental, então continua comigo. Eu quero saber como que tá o seu cuidado, se você convive com alguém, como é. Então comenta aqui pra mim. Se você acha que faz sentido, marca alguma pessoa, manda pra alguém que você acha que tá desenvolvendo esse sintoma, que precisa de ajuda. Só não seja omisso, só não seja aquele café morno, não seja medíocre, que de café morno o mundo tá cheio. A gente precisa de café quente, de gente que impacta, gente que seja capaz de dar a mão pro outro, e gente que se olha assim também com amor, que seja capaz de se dar a mão. Eu mereço uma chance, né? Depressão, ela tem tratamento, né? Você pode viver sua vida de uma forma mais produtiva, de uma forma mais feliz, ter mais qualidade de vida, mesmo com depressão, tá ok? Então, se você quer continuar comigo, se inscreve no canal e eu te aguardo no próximo vídeo, tá ok?